No início da década de 1970, o Brasil vivia uma contradição estrutural que marcaria profundamente sua história recente. Enquanto a repressão política se intensificava com censura à imprensa, perseguição a opositores, prisões arbitrárias e tortura institucionalizada, o regime militar investia pesado na construção de uma narrativa oficial de progresso e grandeza nacional. Era o auge do chamado milagre econômico, período em que o crescimento acelerado do produto interno bruto era apresentado como prova inequívoca de sucesso do modelo autoritário, mesmo que sustentado por endividamento extremo, concentração de renda e supressão de direitos civis. Neste contexto, grandes obras de infraestrutura tornaram-se instrumentos centrais de propaganda política. Rodovias, hidrelétricas e projetos de colonização eram apresentados como símbolo de um país moderno, integrado e soberano. Poucas regiões, porém, concentraram tantas expectativas e contradições quanto a Amazônia, vista pelos militares como um território vasto, pouco povoado e vulnerável a interesses estrangeiros. A floresta passou a ser tratada como uma questão de segurança nacional. Integrar a Amazônia ao restante do país deixou de ser apenas um objetivo econômico e passou a ser uma prioridade estratégica do Estado. Romper o isolamento da região, abrir caminhos e promover ocupação territorial tornaram-se palavras de ordem. Neste cenário surgiu uma das mais ambiciosas e controversas obras da história brasileira, a Rodovia Transamazônica, conhecida BR-230. Planejada para cortar o país de leste a oeste, ligando o litoral do norte ao interior profundo da Amazônia. A estrada foi concebida como eixo físico de integração nacional. Mais do que uma rodovia, a Transamazônica representava um projeto de poder, um modelo de desenvolvimento imposto de cima para baixo e uma tentativa de submeter a floresta, seus povos e seus rios à lógica de Estado autoritário. Olá, eu sou a Alex Oliveira do canal Debate Histórias e Podcast. Galera, o que estamos falando aqui é um resumo de documentos oficiais e reportagens da época. Inscreva-se no canal Debate, compartilhe nosso link, deixe seu like e faça seu comentário para nos ajudar no engajamento do canal. A rodovia Transamazônica, oficialmente denominada BR-230, é uma das maiores e mais controversas obras de infraestrutura já executadas pelo Estado brasileiro. Concebida durante o regime militar, foi planejada para atravessar o país de sentido leste-oeste, partindo de Cabedelo, na Paraíba, e avançando por Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas, até chegar ao município de Lábrea, no estado do Amazonas. Ao todo, são cerca de 4.260 quilômetros oficialmente reconhecidos como parte da rodovia, mesmo que grandes extensões jamais tenham sido pavimentadas ou plenamente concluídas. A concepção da Transamazônica está diretamente ligada ao período mais duro da ditadura militar. Em 1969, o general Emílio Médici assumiu a presidência da República, inaugurando uma fase marcada por repressão intensificada e propaganda ufanista. Paralelamente, o país experimentava crescimento econômico acelerado, impulsionado por grandes investimentos estatais e empréstimos internacionais. Nesse modelo, desenvolvimento passou a significar ocupação territorial rápida, expansão da fronteira agrícola e exploração intensiva de recursos naturais, sem preocupação efetiva com impactos sociais ou ambientais. A Amazônia foi elevada à condição de prioridade estratégica. Para os militares, ocupar significava controlar, abrir estrada significava afirmar soberania. Em 1970, após visitar áreas do Nordeste atingida pela seca, Médici anunciou medidas para enfrentar a crise social da região. A solução apresentada pelo governo foi a transferência de população pobres para a Amazônia, consolidada no slogan oficial de levar o homem sem terra para terras sem homens. A frase repetida em campanhas institucionais ignorava deliberadamente a existência histórica de povos indígenas, comunidades ribeirinhas, seringueiros e populações tradicionais que ocupavam a floresta há séculos. Pouco depois, o governo instituiu o Decreto-Lei nº 1106, criando o Programa de Integração Nacional. O PIN previa a abertura de grandes rodovias, projetos de colonização agrícola e expansão de fronteiras agropecuárias. A Transamazônica foi apresentada como a espinha dorsal desse plano.
As obras começaram oficialmente em outubro de 1970, em uma cerimônia simbólica realizada nas proximidades da cidade de Altamira, no estado do Pará. Diante de autoridades e da imprensa, o presidente Médici deu início à construção, derrubando uma grande árvore da floresta amazônica, gesto que se tornaria símbolo da visão da época, a natureza como obstáculo ao progresso. O trecho de Altamira foi inaugurado pelo então ministro do Interior Mário Andreasa, uma das figuras mais influentes do regime no comando das grandes obras. Andreasa esteve presente em diversas inaugurações ao longo da rodovia, sempre acompanhadas de discursos otimistas e promessas de desenvolvimentos que raramente se concretizaram. Em setembro de 1972, o governo militar inaugurou o primeiro trecho contínuo da estrada, ligando a cidade de Estreito, no Maranhão, a Itaituba, no Pará, com cerca de 1.253 quilômetros. A inauguração ocorreu mesmo com a rodovia ainda em condições precárias. A ocupação ao longo da Transamazônica foi organizada a partir de um modelo planejado de colonização que previa a criação de agrovilas, agrópolis e rurópolis. As agrovilas, existe uma que deu certo na entrada da cidade de Itupiranga, eram a unidade básica do projeto, pequenos núcleos rurais destinados a famílias assentadas, com lotes agrícolas e infraestrutura mínima, geralmente limitada de uma escola primária improvisada e algum tipo de posto de atendimento precário. As agrópolis, onde fica a sede administrativa do INCRA em Marabá, reuniam várias agrovilas e funcionavam como centros intermediários, concentrando serviços administrativos, assistência técnica agrícola e comércio básico. Já as rurópolis, existe uma localizada a 150 km de Itaituba, eram planejadas como núcleos urbanos maiores destinadas a se transformar em cidades estruturadas, com hospitais, escolas de nível médio, comércio mais amplo e presença permanente do Estado. Na prática, grande parte dessas estruturas nunca saiu do papel ou foi implantada de forma incompleta, deixando milhares de famílias em situação de isolamento extremo. A pressa em executar a obra cobrou um preço alto. A Transamazônica foi aberta sem estudos aprofundados de impactos socioambiental, viabilidade econômica ou adequação geológica. O traçado avançou em linha quase reta, ignorando solos frágeis, relevos irregular e a complexa rede hidrográfica da Amazônia, matando centenas de pequenos e médios igarapés. O resultado foi uma estrada vulnerável a erosões e alagamentos e às constantes interrupções durante o período chuvoso. Mais de 50 anos depois, cerca de 50% da extensão da rodovia está pavimentada. Longos trechos no Pará e no Amazonas continuam sendo estradas de chão, transformando-se em atoleiros durante o inverno amazônico e isolando comunidades inteiras por semanas ou meses. O custo humano da construção permanece envolto em silêncio. O regime militar nunca divulgou números oficiais quantos trabalhadores morreram durante a abertura da rodovia Transamazônica. Relatos históricos, pesquisas acadêmicas e testemunhos de ex-operários indicam que centenas de trabalhadores morreram em decorrência de acidentes, malárias, leishmaniose, exaustão física e falta de assistência médica adequada. Muitos desses óbitos não foram registrados formalmente, seja pela precariedade dos canteiros de obra, seja pela ausência de interesse do Estado em documentar essas perdas humanas. A BR-230 também atravessou territórios tradicionais de pelo menos 29 povos indígenas. Em diversos casos, o contato foi forçado e violento. Comunidades inteiras foram expostas à doença para as quais não tinham imunidade, sofreram invasões de suas terras e enfrentaram conflitos armados. O impacto demográfico, cultural e territorial foi devastador para várias etnias e permanece como uma das marcas mais profundas do projeto em relação aos povos originários. Com o avanço da estrada, vieram também a grilagem de terras, o desmatamento acelerado, o garimpo ilegal e a expansão desordenada da pecuária. A BR-230 tornou-se um corredor histórico de devastação ambiental. Ao longo dos anos, a ausência do Estado em muitos trechos transformou partes da rodovia em áreas vulneráveis à violência, especialmente em zonas rurais isoladas. Trechos próximos a grandes cidades tendem a ter maior presença policial e menor incidência de assaltos, enquanto áreas distantes de centros urbanos, especialmente entre municípios do interior do Pará e do Amazonas, são frequentemente relatadas como zonas de risco, com registros de roubos, conflitos fundiários e ausência de fiscalização.
Hoje, a Transamazônica segue sendo uma rodovia inacabada, contraditória, mas essencial para o povo brasileiro. Cidades como Altamira, Marabá, Itaituba, Pacajá, Anapu, Medicilândia e Uruará cresceram à sua margem, carregando as marcas de um projeto que prometeu integração, mas entregou abandono, desigualdade e impactos irreversíveis. A BR-230 permanece como um retrato fiel de um modelo de desenvolvimento imposto que tentou dominar a floresta sem compreendê-la e deixou cicatrizes que atravessam gerações das regiões norte e nordeste do Brasil. Você gostou da história? Inscreva-se no canal Debate, compartilhe nosso link, deixe seu comentário e receba novos conteúdos feitos com carinho para você.